Olá pessoal, bem-vindos. Vamos continuar a leitura das crônicas. A leitura de uma crônica forte hoje, onde ela diz o seguinte, a professora Lúcia Helena Galvão: desperdiçar é um ato de insensatez, uau, e egoísmo. Vamos ver por quê? Vamos dar uma lida. Não sei se isso já causou um impacto em você, mas é pura verdade isso daqui. Pelo menos eu penso assim, né? Há que se refletir. Meu nome é Jussara Gontoff, sou aluna e voluntária de Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia à maneira clássica. Este não é um projeto da escola, é um projeto pessoal no qual eu estou lendo uma crônica por dia da professora Lúcia Helena Galvão. Agora já estamos nas crônicas bônus do livro que na versão de Portugal se chama Observações Matinais. E essas crônicas que eu estou lendo agora, elas estão na versão do Brasil, que se chama A Lógica e a Inteligência da Vida. Se por acaso você não conhece a professora Lúcia Helena Galvão, que é filósofa, escritora, poetisa, palestrante e muito mais, dá um Google no nome dela, tem muitos conteúdos gratuitos e interessantes no YouTube. E se você não conhece Nova Acrópole, na escola da qual eu faço parte e da qual a professora é voluntária há 34 anos, também recomendo fazer uma pesquisa novaacropole.org ou visitar uma escola perto de você. Certamente tem por aí. São mais de 300 sedes no mundo, 60 países. Vamos ler então a crônica de hoje. Container. Esta é uma história já não tão nova, muitas vezes já foi repetida em sala de aula, mas continua sendo fonte de reflexões para mim. Por isso acabei por querer compartilhá-la em um texto. Há alguns anos, quando eu morava em um prédio, estava passando casualmente por ele, quando resolvi depositar diretamente no container, a poucos passos de distância, um saco de lixo que eu segurava. Fato corriqueiro, se algo não tivesse chamado a minha atenção. Dentro do mesmo container havia alguns sacos entreabertos com vários álbuns de fotografia de papelão amarelo e branco, daqueles no modelo Kodak. Muitos mesmos, talvez entre 10 e 20, dentro de 2 sacos de lixo. Eram álbuns aparentemente cheios de fotos. Contive a insensata curiosidade de mexer neles para folheá-los, mas carreguei comigo essa mesma intrigante curiosidade, talvez até hoje. O que haveria ali? Lembranças de um relacionamento encerrado com certa amargura? Restos da vida de alguém pouco significativos para a memória de seus descendentes? Por que não interessava a ninguém se lembrar daquele expressivo pedaço de vida contido em quase 20 carregados álbuns de fotos? Imaginei que os personagens retratados nas fotos, quando as tiraram, devem ter julgado, óbvio, que era importante gravar e relembrar aqueles momentos. Ainda mais em um tempo em que era necessário levar os filmes para revelar, colocá-los em álbuns. Nossas modernas e rápidas fotos digitais admitem um pouco mais de inconsequência, mas naquele momento eu me detive pensando na relevância daqueles momentos. Claro que quem pensava assim não pensa mais, ou não existe mais fisicamente, e nada daquilo vale mais nada, só faz volume em um container. Isso criou uma tipologia de fatos na minha vida. A categoria, abre aspas, categoria container, fecha aspas. Nela, eu coloco não apenas as dores, muitas vindas do meu orgulho ferido, do meu tempo mal empregado, da minha personalidade que reluta em admitir sua própria insignificância, mas também as alegrias banais e inconsequentes, as astraladas, entre aspas, momentâneas que não geraram nenhum estado de consciência, não digo nem construtivo, mas pelo menos humano em mim ou
nos coadjuvantes da cena. Como minha pose desajeitada ante a esfinge do Egito, por exemplo, em que minha imagem ocupava 70% do espaço e aquele imponente colosso se exprimia em apenas 30%, só para lembrar aos meus descendentes que um dia eu achei mais importante olharem para mim do que para a esfinge do Egito. E tantas outras coisas concretizadas em fotos mentais, emocionais ou físicas. Tudo foi para a categoria container. Honestamente, não me parece patético ou triste visualizar os grandes embrulhos dentro deste eu container imaginário. O que me dói mesmo é a pequena, minúscula quantidade de coisas que ficou do lado de fora dele. O que se perpetuará, o que fará diferença na minha vida e na dos demais no final do filme. Dói comparar este pequeno pacote com o tamanho dos meus legítimos sonhos, sempre enormes, e minhas pretensões maiores ainda. Sim, eu sei que há uma dimensão de tempo maior do que a durabilidade de qualquer container, sutil ou concreto, e que sempre se poderá recomeçar. Mas o que foi desperdiçado foi a vida, e é duro e cruel pensar em desperdiçar vida, com V maiúsculo, pessoal, e sonhos humanos, matéria-prima fundamental para mudar um mundo que necessita e anseia tanto por mudanças. Claro, eu tenho uma preciosa teimosia que não me permitirá desistir jamais, e com o tempo minha categoria out of container aumentará. Mas se ainda resta um pouco de dor nessa memória, não é tanto e apenas por mim, é pelo desejo intenso de poder explicar aos outros que o desperdício é uma insensatez e, em última instância, um gesto de egoísmo. Onde estão as palavras para transmitir essa vívida constatação? Essa é uma tentativa, quem sabe? Esperança também é algo a qual, felizmente, sou muito bem dotada. Uau, né? A questão é o seguinte, né, pessoal? Tem sempre muita coisa nessas crônicas. Essa é assim, pá! Acorda para a vida. Vida com V maiúscula, como ela diz aqui. O que estamos fazendo da nossa vida de relevante? Não relevante para nós mesmos, onde a gente quer ser o grande ator da fotografia, na foto com a esfinge, querendo aparecer 70% aqui simbolicamente falando, né? Ao invés de mostrar aquilo que é realmente significativo, apontar para olhar para a esfinge, né? Que representa tanta coisa, eu vou falar sobre isso também. Mas o que estamos fazendo na nossa vida, essa é a grande questão aqui, estamos desperdiçando a vida. Isso é um ato de insensatez e de egoísmo, de fato, porque viemos aqui para servir, senão não estaríamos aqui no mundo manifestado. E existe muita coisa. Apesar de sermos tão pequenos, existe muita coisa a ser feita, ajudar nessa construção. Então, o que deveria ir para o container, isso é tão lindo, né? O container da nossa vida são todas essas ações banais. E aí acho interessante que ela coloca tantos momentos de alegria que ela chama astraladas. O que é o astral, né? O astral é aquilo que a gente vai fazendo pela emoção, vamos dizer assim, da maneira mais simples possível, né? Quando a gente estuda filosofia em Nova Acrópole, a gente estuda essa ideia, né, do corpo astral. Então eu fico fazendo essas minhas alegrias banais, vivendo essa vida de empolgação muitas vezes por nada. Esse é o astral emocional, que pode ser na alegria, também pode ser no excesso de dor, né? No excesso das emoções, sem estar no centro. Tudo focado na minha pequenez, na minha pequena personalidade que reluta em admitir a sua própria insignificância. Isso é muito lindo, né? Tanto através do excesso de dores, oh meu Deus, orgulho ferido, das dores vividas por mim, tá aqui, né? Ou até dessas
pequenas alegrias que são tão banais, são tão passageiras e que não vão gerar nenhum estado de consciência mais elevado e construtivo. E ela diz aqui, pelo menos humano, que a gente pudesse fazer as coisas, né? O que é a esfinge? Por que ela coloca a esfinge aqui? Achei interessante, não à toa. Claro, ela mostra uma imagem dela onde ela tirou uma foto, ela 70% e a esfinge 30%, mostrando assim esse momento em que ela, né, deixa para a eternidade, para os descendentes olharem para ela ao invés de olharem para algo tão sagrado. E ela aqui tem uma crítica, né, mas de alguma maneira nesse momento ela quer ser olhada e ser lembrada. E isso é importante também porque tudo que a gente faz são obras que nós estamos deixando e que vão ser lidas pelos nossos descendentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que estamos deixando como humanidade, né? E o que é a esfinge, né? Esfinge, para quem não conhece, é aquela escultura enorme, gigantesca que existe no Egito, que inclusive existe naquele texto de Sófocles, né? Que o Édipo chega diante da esfinge, que ela diz: decifra-me ou te devoro. E o que é a esfinge, né? Ela é uma cabeça humana, resumidamente, e um corpo animal, composto por o touro, que é o próprio corpo, existem as garras, que são do leão, e existem as asas, que são da águia. Então, corpo animal, uma figura que era super destrutiva, era um monstro, e que só passa a ser algo de um poder a serviço, e por isso ela está virada para o sol, né? Tem todo um significado, inclusive na postura dela, no momento em que ela assume uma cabeça humana, mas que é penetrada e iluminada por o Deus. Porque antes, quando ela ainda era aquele corpo de animal com uma cabeça, é mais ou menos o que somos hoje. Temos uma cabeça, usamos a nossa lógica, usamos a nossa argumentação, usamos as nossas palavras para satisfazer a desejos animais. Então, estamos destruindo o tempo todo e estamos aqui o tempo todo desperdiçando vida. Então, há que se tomar cuidado e há que se escolher bastante o que realmente queremos jogar no nosso container. E aí é lindo, vou finalizar praticamente, que ela diz aqui, né, o que ela quer colocar no container, que é o que nós deveríamos querer colocar, isso e muito mais, é aquilo que não serve à própria vida, que são esses orgulhos feridos, o tempo mal empregado, que significa procrastinamos, estamos deixando as coisas, o tempo passar. E ela diz aqui também o tempo, ele é, claro, ele é grandioso, ele é eterno, mas esse tempo-vida que estamos vivendo é somente aqui e agora. Então, desperdiçar agora, apesar de que sempre você vai poder recomeçar, é uma questão gravíssima. É um aspas nessa palavra que ela não usa, então eu não vou usar também, né? Ela vai dizer: é duro e cruel pensar em desperdiçar vidas e sonhos humanos. Com o que você pode estar fazendo agora é matéria-prima fundamental para o que o mundo necessita e anseia agora por mudanças. Então, que a gente possa realmente jogar nesse nosso container tudo aquilo que não serve para essa construção humana, que não serve para colaborar, tudo aquilo que vai fazer diferença, não na minha vida, mas na vida dos demais, não aquilo que eu olho só para mim. E é isso, né? Ela está dizendo literalmente, né? O que fica fora do container, o que vai fazer diferença na minha vida e na dos demais. Tem o E, ok? O que vai fazer diferença na sua vida no sentido humano. Você veio aqui também para se construir a si mesmo. Então, tá ok você estar olhando para si mesmo nesse sentido, mas é na construção de toda uma vida, né? Da uma vida na qual você está integrada, que você faz parte na sua vida e na dos outros. E o que deve doer, e ela diz aqui, né? É realmente não conseguir fazer o máximo desse sonho legítimo, que é essa construção, ajudar nessa construção desse mundo, né? E é belíssimo ela falando aqui que realmente, né,
Os sonhos devem ser muito grandes, né? Por isso que ela constata, né, que por mais que ela faça de alguma maneira, os sonhos dela sempre são e sempre serão esse de cada vez mais poder, né, se utilizar da sua força, dessa força humana encarnada, para poder contribuir. E nós estamos fazendo o quê? Estamos nessa tentativa realmente de transmitir vida com a nossa vida, ou estamos com a nossa vida desperdiçando, sendo insensatos? Isso é um ato de egoísmo, isso é muito sério. Pensemos bem na questão do que fazemos com o nosso tempo. Tempo é vida. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.